Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. Começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, a chamada série André Luiz, que foi ditada a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Bom, antes de nós iniciarmos, vamos aproveitar para cumprimentar os amigos que já estão por aqui, né? Nossa querida Nora Liberato. Oi, Nora, tudo bom? Boa tarde a todos que buscam aqui o estudo da doutrina espírita. Boa tarde, querida. Lúcia também aqui conosco. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Que tenhamos um encontro de muitos esclarecimentos, com certeza, querida, com certeza. Zanise também aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zanise. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, pessoal. Muito bom mesmo. Vamos, então, como nós sempre fazemos, né? Aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, que é uma web rádio totalmente espírita. Vamos, então, agora fazer a nossa prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convido a todos que já estão nos assistindo agora e aqueles que irão assistir mais tarde, que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhem esta pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar a fazer este programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita a iluminar as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, estudado, explanado aqui na tarde de hoje. E assim, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita, está no ar, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais o programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, livro Os Missionários. Né? Muito bem, pessoal. Nós hoje vamos dar prosseguimento, né, ao estudo do capítulo 5, Influenciação. Na verdade, esse capítulo é um pouco longo, tinha muitas coisas para nós comentarmos, né? E nós que acreditávamos que esse capítulo seria estudado em 2 programas, na verdade, houve necessidade de estendê-lo para mais um programa, né? Então, hoje nós vamos justamente concluir o estudo desse capítulo intitulado Influenciação. Mas, para nós pegarmos o fio da meada, eu vou voltar um pouquinho, né, na nossa leitura, para nós mais ou menos nos situarmos, né, nos situarmos onde nós estamos. Então, vamos lá. Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo minha perplexidade.
O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades, ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Mas quem deverá romper as algemas senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhe não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se, de fato, cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre, a sorrir, forçariam, por sua vez, a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los de modo indireto. No propósito, sim, de auxiliá-los, né? Mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações.
e em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Mas vivem assim imantados uns aos outros em todos os lugares, indaguei. Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se convertem em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Eles colhem o que semeiam. Exatamente. Então, aqui nós podemos observar o que nós vimos, né? Basicamente, o que nós vimos na semana passada, com relação àquela família, né? Tem a mãe, tem o filho e tem a filha, uma jovenzinha, que é mais ligada, tem mais interesse na vida espiritual e que pode ser, né, utilizada pelos amigos espirituais para transmitir orientações tanto à mãe quanto ao irmão. Porém, eles a consideram muito jovem e não deram maior atenção àquilo que a mocinha estava dizendo por intuição dos amigos espirituais. E, naturalmente, continuam na mesma coisa. Foi visto aqui que tanto a mãe quanto o rapaz estão com espíritos obsessores que não os abandonam. A mãe, por seu comportamento, por suas atitudes, ela está meio que evocando, né? Está fazendo uma invocação ao marido desencarnado. E ele está ali ao lado dela, meio que vampirizando, obsidiando. O rapaz, né? Por ter uma vida, de uma certa forma, desregrada, embora casado há pouquíssimo tempo, mas ele frequenta lupanares, onde ele acabou atraindo para sua zona de influência 2 espíritos menos felizes que ficam a estimulá-lo, né, com relação aos desvios, né, aos desmandos do sexo e o vampirizam, né? Então, essas 2 pessoas desejam, de alguma forma, desenvolver a mediunidade, mas não estão preocupadas com o seu aprimoramento espiritual. Não estão preocupados com a reforma íntima, né? A mãe aqui, mesmo tendo vivido uma vida não muito feliz com o marido, né? Ela, quando ele se afasta dela, ela começa a sentir falta e, com isso, ela o atrai de volta. E o rapaz, mesmo casado, tendo uma boa esposa dedicada, amorosa e tudo mais, estando casado apenas 8 meses, ele mesmo assim intuído, né, e aceita, né, prazerosamente a intuição de ir a lupanares encontrar prostitutas para satisfazer aos seus desejos menos felizes, né? Então, ele tem a influência, ele tem, em primeiro lugar, o desejo dele, em segundo lugar, a influência desses espíritos que o levam a realmente desejar mais ainda ir a esses lugares e, obviamente, a sua pouca ou nenhuma força de vontade, né? E é por isso que eles não conseguem sintonizar com os amigos espirituais, com espíritos mais elevados, para então estabelecerem a comunicação mediúnica.
Vamos agora, então, a partir desse pedacinho aqui, ler, né, estudar o que temos de novo, né, de novidades para hoje, né? Então, vamos aqui. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Porque estavam conversando os três, né? Tinham saído do centro espírita, então estava a mãe, a filha e o filho caminhando e conversando. Faço o que posso, repetia o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ele diz que ele fazia o que ele podia, mas não conseguia, né, obter tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhores se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Ó, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo, como náufrago sem orientação. Ou seja, o rapaz dizia que ele se esforçava, fazia o melhor que ele podia, e mesmo assim ele não conseguia, de uma certa forma, né, resistir aos chamamentos do sexo. A mãe também dizia que vivia acabrunhada e triste e que só se sentia feliz quando eles estavam juntos fazendo uma prece coletiva, né? E aí o filho falou: compreendo a mamãe. Tornou o filho como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a porque as tentações me transformam a vida num cipoal, né? Num cipoal de sombras espessas, né? Ou seja, cipó é como se fosse uma manta de cipós, tá, gente? Então, ele diz que as tentações transformam a vida dele num manto de sombras espessas, né? Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Né? Ou seja, tanto a mãe quanto o rapaz estão envolvidos em situações menos felizes com espíritos, né, inferiores, mas ambos não apresentam nenhuma verdadeira vontade, né, de modificar o seu ambiente, né, espiritual. A mãe, quando o plano espiritual afasta o ex-marido, ela fica o chamando, evocando através das suas saudades, né? E o filho, né, embora tenha consciência que, de repente, não deveria ir àqueles lugares e tudo mais, mas ele se sente extremamente atraído e não se controla, né, com relação à sua atração pela frequência, né, nos lupanais. Vamos cumprimentar a nossa querida Ironides, que está aqui conosco. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Ironides. Que bom que você chegou, né? Então, continua aqui. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fonte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho, né? Então, vocês vejam que eles não estão de forma nenhuma desamparados, né? Eles estão sendo orientados, intuídos pelos amigos espirituais. É o grupo do André Luiz e o André Luiz, né? E aí, Alexandre, né, vendo uma possibilidade de comunicação, de, digamos, até doutrinação dessas pessoas por intermédio da mocinha, ele outra vez coloca a mão na fronte dela para inspirá-la com relação ao que dizer, né? Então, nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo em que o Espiritismo
é nosso manancial de consolo, né? O Espiritismo é nosso manancial de consolo. Mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação, né? A doutrina espírita nos consola, nos orienta, nos esclarece, mas ela também nos dá força para a nossa mudança, né? Então, concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecemos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de criaturas, de crianças espirituais. Gente, exatamente isso, né? Toda experiência que nós passamos na matéria vai servir para fortificar, né? Aprimorar, fortificar os nossos espíritos. E ele diz o seguinte: se nós apenas buscarmos consolação, né, sem adquirir fortaleza, ou seja, estamos passando por um problema sério, e aí a gente só fica orando para conseguir passar por aquilo, para ter consolo com relação àquela dificuldade, e não encaramos a dificuldade com o real significado que ela tem, que é uma forma de nos aprimorar, né? É uma forma de burilar os nossos espíritos, né? Então ele diz: se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, não só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado, né? Se eu só procurar os amigos espirituais para usufruir de algum benefício, onde é que vai estar o aprendizado, né? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Sim, é isso que nós fazemos aqui. Todos nós estamos na Terra em missão de aprendizado, né? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés, né? Então, ele está dizendo aqui: é incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem, os benfeitores do além, para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem. Tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando a inflexão da voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou. Então, nós estamos vendo aqui, né, que todos os espíritos acabam tendo seus problemas, mas todos são muito auxiliados, né? Todos são muito auxiliados. Então, os amigos espirituais estão aqui, né, reunidos para poder auxiliar aos encarnados. Então, ele diz, né? Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados, né, da casa de Deus. E sim para o quê? Para companheiros dos gloriosos serviços do bem. Tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando a inflexão da voz desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: mamãe sabe como lhe quero bem.
mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Exatamente, né? Exatamente. Não podemos conceber cristianismo sem que nós vivamos a mensagem cristã, sem que nós vivamos a mensagem de Jesus, os seus evangelhos, né? Em virtude de o instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a mesma lhe recebia os pensamentos, quando observava tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples de transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Né? Livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores da atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Né? Então, você veja que ele está falando, eles estiveram, né, ausentes de uma certa forma, né? E agora eles têm a possibilidade de se afinar com essa equipe de trabalhadores e poderem realmente ser mais úteis, né? E aí ele vai. Desencarnados e encarnados, em mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. Né? Então, cada mente. Nossas mentes, elas são receptoras, né? E transmissoras das ideias e pensamentos. Né? Então, ele diz aqui, cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. E cada qual atrai aos que se lhe assemelham. Exatamente. Por quê, né? Por que o rapaz tinha 2 obsessores junto a ele? Porque simplesmente aqueles obsessores que estão junto dele, né? Aqueles obsessores que estão junto a ele são espíritos que estavam no prostíbulo que ele frequenta, né? E por isso mesmo, esses espíritos se identificando com ele o seguiram. E agora estão ao lado dele o tempo todo, né? Então, o que ele fala aqui? Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. E cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam os tristes. Os ignorantes se reúnem. Os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, né? Não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas, né? Então, observe que ele está falando aqui, né, da afinidade de atitude e de pensamento. Ele diz que os tristes são envolvidos pelos tristes do plano espiritual, né? Os bondosos também pelos espíritos bondosos, aqueles que praticam iniquidades, né? São envolvidos por espírito da mesma categoria e assim vai, né? Então ele diz, aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas.
temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados. Gente, olha isso, ele está dando aqui um exemplo, né? Isso aqui dando um exemplo, né? Falando justamente da situação desta família. Ele diz: temos aqui, né, sob nossos olhos, uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores, né? O filho reclama, a mãe reclama, mas eles são justamente os pontos de atração desses espíritos menos felizes que os estão vampirizando. Gente, nós sempre falamos que não existe obsessão sem que o obsidiado dê margem a isso. Sem que, de alguma forma, o obsidiado possibilite que a obsessão se estabeleça, né? Então, ele está vendo aqui. Vemos aqui uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados. Ou seja, eles são vampirizados e eles gostam. Eles estão ambientados com aquilo. Eles não se sentem mal. Eles gostam daquela situação. Porque o que acontece? De alguma forma, eles poderiam, né, quando eles vão à casa espírita e eles se sentem bem, eles poderiam buscar manter aquela sintonia elevada, né? Buscar aquela sintonia elevada. Por que não mantém? Né? Por que a mulher propositalmente começa de novo a se envolver em tristezas, lembrando do ex-marido, não é? E fazendo com que ele venha para junto dela? Por que ela, quando se sente triste, né, e quando consegue se livrar da tristeza, não busca manter essa tristeza, sabedora que quando ela fica envolvendo nessa lembrança do marido, ela fica triste outra vez, né? Mas eles não se esforçam. Em geral, a pessoa que está no processo obsessivo, ela realmente se compraz da coisa, quando o processo obsessivo está bastante adiantado. Muitas vezes nós vemos isso. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falando, né, que estão muito saudosos dos seus entes queridos desencarnados e tudo mais, e que ficam, de uma certa forma, pensando o tempo todo na pessoa. Né? Pensando o tempo todo na pessoa. Isso é extremamente negativo, tanto para a pessoa que está encarnada, quanto para o desencarnado. Dependendo da situação, muitas vezes o plano espiritual busca blindar o desencarnado para que ele não seja perturbado pelo encarnado que aqui ficou. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque de outras vezes também, como de repente o espírito desencarnado não tem uma certa elevação, ele já está aqui e ele aproveita para ficar cada vez mais próximo daquele encarnado que só faz chamá-lo o tempo inteiro. Há casos em que a pessoa chama tanto, que fica tão saudosa o tempo todo, pensando e chamando o ente querido desencarnado, que ele acaba vindo, se instala do lado daquele ente querido que ainda está encarnado e percebe que, ao estar ao lado dele, se sente mais revigorado, mais, digamos assim, entre aspas, né, mais vivo. Por quê? Porque está sugando, está vampirizando as energias vitais do encarnado. Por outro lado, o encarnado se sente cada vez mais fraco, se sente cada vez mais fraco, debilitado, porque está sendo sugado em suas energias. Porém, ele não se toca, né? Ele não se toca que isso está acontecendo justamente por causa dos seus pensamentos. Né? Então, é necessário
haver um trabalho, ser feito um trabalho de orientação para o espírito desencarnado, para que ele possa ser encaminhado, mas também é imprescindível que o encarnado pare de chamá-lo. Não é? Então, é um problema muito sério. Em casos de desencarnação, é muito séria a influência que os encarnados podem exercer sobre os desencarnados e acabar atraindo para a sua esfera de ação esses espíritos menos esclarecidos, que até mesmo sem desejarem atrapalhar, acabam atrapalhando a vida dos seus entes queridos que ainda estão encarnados, né? Então, o que ele está aqui? Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas da ignorância e enfermidade, estabelecendo um perfeito comércio de vibrações inferiores, né? Falam sob a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Ou seja, né? Eles acabam reproduzindo as palavras, né? Aquilo que os vampiros desejam, né? Eles falam sobre a determinação direta de vampiros infelizes. Eles estão transformados, né, em hóspedes. Os vampiros são hóspedes constantes, né, das possibilidades físico-psíquicas da mãe e do filho, né? Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Ou seja, eles estão examinando a família. Então, viram o comportamento do filho mais velho, da mãe, e estão também observando o comportamento da jovem adolescente, né? Filha mais nova, que agora está com 16 anos. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. A mocinha, a adolescente, ela tem uma sintonia diferente, completamente diferente da mãe e do irmão. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Ou seja, a mocinha ainda não está completamente, né, afeiçoada ao trabalho mediúnico, mas ela já está buscando a sua espiritualização. Naturalmente, com a prece, com as boas leituras, quando ela vai à casa espírita, ela se dedica ao que é dito, estudado, ela busca aprender e, naturalmente, busca vivenciar os ensinamentos recebidos na casa espírita, né? Então, o que acontece? Né? Que as disposições da mocinha adolescente são bem diferentes da mãe e do irmão. Ela consegue receber os pensamentos dos amigos espirituais e traduzi-los de uma forma, numa linguagem edificante, é o que ela fala para a mãe e para o irmão, mas eles não ouvem, eles não consideram que ela tem experiência, eles a consideram muito jovem e não ligam para o que ela fala, né? Não prestam atenção no que ela fala. Ela não está propriamente, né, no trabalho mediúnico, mas ela está buscando a sua espiritualização. E esse desejo de se espiritualizar é que faz com que ela se torne, de alguma maneira, mais maleável à influenciação dos espíritos felizes, né? E indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou, né? Ou seja, veja que a mocinha, pela sua disposição íntima de se melhorar, de aprender, de evoluir, de se espiritualizar, ela tem um halo de luz protetor
que naturalmente espanta qualquer espírito menos feliz que dela se aproxime, porque ela está junto do pai, da mãe e do irmão, né? Mas a ela ninguém incomoda, porque ela não mantém a mesma vibração, ela não mantém a mesma sintonia, né? Então, ele vai dizer, né? A mocinha cercada de maravilhoso halo de luz. Aí a mocinha acrescentou, né? Aliás, ele acrescentou. Conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Ou seja, eles falam que a mocinha de 16 anos ainda está com seu corpo físico bastante purificado, exatamente como ela recebeu quando foi reencarnar, né? Ela ainda não se envolveu, né, ao plano de emoções mais fortes, né? Emoções mais fortes que poderiam, de alguma forma, prejudicar a sua capacidade intuitiva, né? E aí ela diz que, justamente por isso, a sua capacidade de recepção da intuição está ainda bastante clara e maleável. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios. Até agora, seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. E o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas através da crença sincera e consoladora. Ou seja, a mocinha está dentro da doutrina espírita e a doutrina espírita está conservando toda a pureza daquele coração, né? Ela não se envolve com maledicências, ela não se envolve com pensamentos menos felizes, ela está, como ele disse, o seu vaso orgânico está tão puro como quando ela reencarnou, né? Não foi ainda contaminada por atitudes e por pensamentos, situações menos felizes, como a maledicência, né? Como outras questões, outros vícios que poderiam prejudicá-la e macular o seu espírito, né? Ela não foi envolvida pela hipocrisia, pela revolta, os seus centros nervosos não se desestabilizaram, está tudo muito bem, né? Está tudo muito bem com ela, né? E ele diz: até agora, seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. E o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos, ela não tem débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Ou seja, a mocinha também não tem grandes débitos com a lei, né? E por isso ela não tem aqui aqueles obsessores, cobradores que os outros possivelmente têm, né? E com isso ela consegue estabelecer uma melhor sintonia com os amigos espirituais que estão ali intuindo, né? Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Ou seja, é uma mocinha que vive muito mais para o seu lado espiritual do que para o lado material. Então, justamente por isso, eles têm essa grande facilidade de estabelecer um intercâmbio entre ela e eles,
né? Isto significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Ou seja, até aquela idade de 17 anos, 16 anos, eu acho, né? A mocinha, ela está ainda muito ingênua, muito pura, muito voltada para o bem, não é uma pessoa que gosta de fofocas, de maledicência, não tem malícia e nada disso, né? E isso a deixa numa posição bastante positiva para receber mais e mais influências positivas do plano espiritual. Mas ela vai crescer, ela vai encontrar outras pessoas e pode ser que no decurso da sua vida ela venha se deixar influenciar, né? Ela venha, de repente, se deixar influenciar por maledicência, né? Por hipocrisia, por ciúme, por uma coisa ou outra, e isso irá, de uma certa forma, né, prejudicar o intercâmbio entre os espíritos e ela, né? Como está acontecendo com o rapaz e a mãe, né? Isso pode acontecer pelo mundo em que ela vai viver, né? Pelos contatos outros que ela terá, né? Então, ele diz aqui que vai depender dela, né? Se deixar envolver por esses sentimentos, né? Esses vícios morais ou não, né? Ela vai exercer ali o seu livre-arbítrio. Então, continuei perguntando, não seria difícil preparar todas as criaturas para receberem a influenciação superior? Não seria difícil preparar todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. Olha que coisa linda, gente. Olha o que está dizendo. Só depende de nós, né? Só depende de nós. Ele está dizendo aqui, né? Todas as almas retas dentro do espírito de serviço, e equilíbrio, podem comungar perfeitamente, né? Podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação. Ou seja, isso não está circunscrito a um determinado tipo de indivíduo. Todos nós temos essa possibilidade. Só depende de nós. Só depende de nós os espíritos com os quais iremos sintonizar, né? É a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, as nossas atitudes, né? O nosso pensamento, os nossos interesses é que vão determinar o tipo de espíritos que estarão na nossa órbita, né? Que estarão nos influenciando e sendo influenciados por nós, né? Independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo, né? Qualquer pessoa pode atrair para a sua esfera de atuação espíritos iluminados, né? Independentemente da técnica de mediunismo que se utilizem. Não há privilegiados na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for, né? Então, não existem seres privilegiados na criação, né? Nós sabemos disso.
existem sim trabalhadores fiéis, né, que serão compensados pela justiça divina. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações. Né? Ilações são conclusões, né? Deduções e coisas que tais. Né? Então, você veja o que ele está falando. Né? Ele diz que a mocinha, no momento, né, muito jovem ainda, não está, digamos assim, não está conspurcada, né, por sentimentos menos felizes. Mas que isso não é garantia de que com o tempo ela não vai ficar. Né? Ela não vai ficar. Então, ele diz que não existem privilegiados na criação. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos, né? Ou seja, podem estabelecer comunicação com os amigos espirituais, né? E receber deles programas de trabalho e iluminação. Independentemente da técnica de mediunismo que presentemente se desenvolva no mundo, né? Depende, né? Não vai assim, melhor, não vai depender, né? Não vai depender da técnica utilizada, do grupo no qual a pessoa esteja inserida, mas a forma como ela é, né? É a sua forma de ser que vai determinar o tipo de espíritos que você terá, né, à sua volta. Né? Não há privilegiados na criação. Existem, sim, trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações, né? Deduções, conclusões, inferências. Então, nós chegamos aqui ao final do nosso capítulo de hoje, né? Chegamos ao final do nosso capítulo de hoje com esse recado extremamente, essa orientação extremamente positiva de André Luiz no que tange a forma, né, como nós temos sempre que nos comportar. Nós estamos sempre falando da importância do orar e vigiar, da importância de nós reconhecermos que somos espíritos imortais vivendo uma rápida, breve experiência na matéria. Que o que deve nos preocupar e importar não são bens materiais, não é a aquisição de bens materiais, de poder, não é? De prestígio na sociedade terrena, esta sociedade que vai totalmente desaparecer. Mas sim que nós devemos buscar sintonizar com os amigos espirituais, estabelecer um padrão vibratório elevado que nos possibilite adquirir méritos para que, quando voltemos à verdadeira vida no plano espiritual, nós possamos lá adentrar com o mínimo de perturbação. Né? Então, é muito, muito importante. É muito importante que nós tenhamos consciência disso. Estamos aqui na Terra para nos aperfeiçoarmos, para nos tornarmos a cada dia espíritos melhores. E esse deve ser um trabalho constante. Né? Deve ser um trabalho constante. Nós devemos estar constantemente voltados para nós mesmos, voltados para o nosso aperfeiçoamento. Né? E quando eu digo voltados para nós mesmos, não significa que nós devamos ser egoístas e nos desligarmos totalmente dos companheiros de caminhada. Não, voltados para nós mesmos no sentido do nosso aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento vai se dar como? Com o intercâmbio com os encarnados. Com o trato que teremos com os amigos de caminhada. Né? Nós temos muito que fazer, nós temos que acumular aqui na Terra tesouros que as traças não roem, né?
e nem os ladrões roubam, são aqueles tesouros espirituais das boas ações, das boas atitudes, dos bons pensamentos, né? Isso ninguém vai nos roubar. E nós poderemos manter, né, essa sintonia, né, com o plano espiritual superior, bastando para isso que nós oremos, que nós meditemos, que nós nos esforcemos para domar as nossas más tendências, né? E lembrando daquela frase famosa, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, né? Então, todos nós, com essa orientação recebida nesse capítulo, hoje, Influenciação, né, de André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, nós podemos nos esclarecer melhor com relação ao nosso comportamento e o que devemos fazer para sintonizar sempre com o plano espiritual superior. Muita oração, muita vigilância, muito cuidado com as coisas que a gente aprecia, que a gente diz, que a gente fala, e também não se deixar envolver, não é, por desentendimentos, né, rusgas, brigas, porque tudo isso nos desarmoniza terrivelmente. E até a gente readquirir a harmonia, às vezes demora bastante, né? Para perder é muito rápido, né? É muito rápido. Mas para a gente conseguir se harmonizar de novo, é complicado, ok? Bem, minhas queridas, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado do estudo de hoje, né? A Ironides aqui nos colocando. Esse capítulo é mesmo rico de ensinamentos que precisam ser gravados em nossas mentes, com certeza, Ironides, com certeza. Aliás, as obras de André Luiz são um manancial de luz, não é? Um manancial de luz, são tantas, né? Tantas orientações que nós, espíritas, graças a Deus, considero que somos privilegiados, né? Embora a doutrina espírita não seja fechada, qualquer pessoa pode adentrar uma casa espírita e estudar a doutrina espírita, né? Mas são muitas pessoas que têm a possibilidade, mas que não querem, né? Então, quando nós reconhecemos o manancial de luz que está na doutrina espírita, nós estudamos a doutrina espírita e buscamos vivenciá-la, nós estamos nos preparando para um retorno muito feliz à parte espiritual, né? Após uma encarnação que nós devemos buscar não fazer que ela seja inútil, né? Nós devemos buscar aprimorar os nossos espíritos ao máximo nessa encarnação, porque não sabemos quando teremos uma nova, né? Nem em que condições será. Com certeza não será nas mesmas condições, né? Então, aquelas pessoas que costumam deixar, vou deixar para depois, isso eu não consigo fazer, não, vou deixar para depois. Não deixe para depois, né? Não deixe para depois o que pode ser feito agora. O momento é esse. O momento do aprimoramento, da melhoria, do brilhamento, né? Pensemos nisso. Pensemos que somos espíritos imortais, passando um brevíssimo tempo na matéria, e que esse tempo na matéria deve ser o mais bem aproveitado possível. Ok? Bem, minhas queridas, meus queridos, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado, né? Temos muitas coisas aí para meditar durante a semana. Podemos reler esse capítulo inteiro, né? Meditar um pouco. E na próxima semana estaremos aqui para dar continuidade ao nosso programa, né? Vida após a Vida. Estudos das obras de André Luiz, livro Missionários da Luz. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.